No dia que você aceitou o apelo, entregou a sua vida a Jesus, ali já começou os reveses. Ali o diabo já se armou e trabalha todos os dias para nos tirar do centro da vontade de Deus. Independente, repito, humanamente falando, da posição que nós temos no mundo espiritual, quando nós nos colocamos ao lado de Jesus, sempre haverá os reveses. Eu sempre digo que a sã doutrina é como um muro. Tem gente que não aceita essa doutrina, que despreza essa doutrina, e alguns até pregam contra a sã doutrina. Só que eles não sabem que o mesmo muro da sã doutrina que impede ele de pecar, que impede ele de cair na fraqueza da carne, que impede ele de se abraçar com o mundo, também protege ele do inimigo que quer tentar contra a vida dele. O muro de proteção é como a sã doutrina, que nos ajuda, que nos protege, que nos sustenta, que nos livra dos ataques do inimigo. As 5 oposições quando nós nos colocamos para fazer algo para Deus. As 5 oposições que os inimigos se levantam, ou que os inimigos fazem para impedir aquilo que Deus colocou na nossa mão para que nós façamos. Nunca o inimigo vai deixar passar em branco. Nunca o inimigo vai permitir que passe batido aquilo que Deus tem para nós fazer. Sempre haverá uma oposição. Uma das oposições que Neemias teve que enfrentar quando ele se dispôs a fazer a obra de Deus foram as calúnias. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Vocês estão há quantos dias sem dormir? Vamos repetir? 1, 2, 3. Calúnia! Esta foi uma das oposições que Neemias teve que enfrentar. Lembrando, irmãos, que Sanbalate, Gesem e Tobias, dentro da linhagem do povo de Israel, possivelmente 90% de chance, eles eram primos de Neemias. Eles eram primos de Neemias. Eles eram do mesmo povo de Israel e ainda possivelmente tinham uma proximidade familiar com Neemias. Por que a calúnia? Nós vamos ver que dentro do texto, dentro da história que aconteceu com Neemias, eles enviaram cartas para o rei Artaxerxes, e nesta carta dizia mais ou menos o seguinte: o Senhor autorizou Neemias a governar sobre nós, reconstruir os muros, levantar a cidade. O Senhor mandou um grupo de pessoas junto com ele, e agora Neemias está se fazendo rei aqui em Judá. A Bíblia não diz, irmãos, mas é interessante nós discorrermos um pouco do que significa isso. Alguém se auto-intitular rei era como que dizendo para o Artaxerxes: a partir de hoje quem manda sou eu. Eles mandaram uma carta, se fosse hoje mandaria um WhatsApp, mandaram uma carta para Artaxerxes dizendo: Neemias disse que ele agora é o rei. O que é isso? É calúnia. O texto bíblico também nos fala de uma das outras oposições que Neemias teve que enfrentar para reconstruir. O que Neemias iria fazer era o bem para o povo, era o melhor para o povo, era para ajudar o povo, era para construir um muro de proteção, ele não tinha nada a ver com a situação. Ele entrou de gaiato, ele que pediu para entrar ainda, trouxe um monte de gente, estava com toda a autorização para fazer o melhor para aquele povo. E uma das outras oposições que os inimigos se levantam contra ele, que a história vai nos contar, que eles queriam fazer concessão. A Bíblia Sagrada diz que houve um momento em que Sanbalate, Gesem e Tobias se reuniram alguns do povo e disseram: vamos fazer uma proposta para ele de fazer uma parceria conosco, fazer uma aliança, a gente fazer uma sociedade com ele. E aí, fazendo essa aliança, nós vamos poder trabalhar junto e vamos sabotando aos poucos. E aí aos poucos a gente vai
destruindo com o projeto dele, ele não vai poder concretizar a construção dos muros. Os inimigos sempre querem incutir no meio do povo os sabotadores. Os sabotadores são aqueles que querem fazer concessão. É aquele que te convida para orar meia hora e passa 29 minutos falando nada que edifica. E 1 minuto, vamos orar que está terminando a meia hora. É aquele que te convida às vezes para uma reunião espiritual, mas a reunião tem piada, tem chocarrice, tem de tudo, menos algo que edifique a vida espiritual. É aqueles que são enviados para sabotar a tua vida espiritual e impedir o teu crescimento e a tua edificação. Rebelião. Essa aqui foi, eles foram longe, irmão. Essa aqui eles foram longe. Eles chamaram um profeta, se não me engano era o profeta Semaías, deixa eu conferir aí. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Aleluia. Sanbalate, Gesem e Tobias pagaram um profeta, para o profeta dizer para o Neemias: vamos se esconder lá no templo. Por quê, irmãos? Isso parece uma coisa normal, né? Para nós hoje é normal, todos entramos no templo. Na época, no templo só podia entrar o sacerdote. E no lugar santíssimo, que hoje é o púlpito, só podia entrar o sumo sacerdote. Uma vez por ano ainda. Neemias não era sacerdote, nem filho de sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Ele não poderia entrar no templo, ele estaria pecando, profanando, se levantando contra Deus. E quem é que entregou para ele? Foi um profeta. Só que o profeta foi pago para profetizar o que os outros queriam ouvir, ou o que os outros queriam que Neemias ouvisse. Para quê? Para induzir Neemias ao erro. Não vá atrás de qualquer profecia aí. E com isso eles estavam criando o quê? Rebeliões. Porque um profeta era considerado um servo de Deus, um homem ilibado, com uma conduta reta. Mas eles estavam tão corrompidos que aceitou suborno. O profeta sabia o que Neemias estava fazendo ali. O profeta sabia que a construção do muro dependia de Neemias. O profeta sabia que a proteção do povo que estava ali dependia da construção do muro. Então ele também seria um alvo fácil do inimigo se não tivesse muralha. Então o bem que Neemias estava fazendo era para o profeta também. Mas o profeta estava tão corrompido que aceitou suborno para ir contra Neemias. Porque ele sabia que se ele levasse o Neemias para o templo, ele como profeta se safaria, mas o Neemias poderia ser condenado. No outro dia, Sanbalate, Gesem e Tobias estavam reunidos na frente do templo. Neemias entrou no templo. Ele veio aí a dar uma de bonzão, querer conduzir todo mundo para trabalhar e fazer a obra e levantar o muro. Só que ele entrou dentro do templo. Eles não faziam nada, os miseráveis, e ainda estavam contra quem estava fazendo. A gente entende que tem gente que não ora, que tem dificuldade de orar, que tem suas fraquezas, a gente entende. Mas não impeça os outros de orar se você não quer orar. Não seja o profeta que foi subornado para impedir o Neemias de continuar a obra. Se você não quer fazer a obra, não impeça os outros de fazer a obra. Não atrapalhe os Neemias que querem fazer a obra. Isto gera o quê? Gera rebelião. Isto gerou um mal-estar muito grande no meio do povo. Mas a Bíblia diz que Neemias entendeu qual era a intenção do profeta. Ele disse: de jeito nenhum, eu não vou entrar no templo. Em outras palavras, se tu já vendeu a tua fé, se tu já está mal espiritualmente, infelizmente o problema é teu, vai te consertar com Deus. Eu vou continuar na minha firmeza na presença daquele que me jurou. Outra oposição que eles fizeram para impedir Neemias de trabalhar foi o medo. Eles tentaram colocar medo em Neemias, dizendo que iriam cercar ele, que iriam matar ele, que iriam fazer de tudo contra a vida dele.
Eu imagino Neemias dando de ombro, dando uma risada, dizendo: se eu tivesse medo, tu acha que eu tinha falado com o rei da Pérsia para me dar autorização e trazer um grupo para vir para cá construir? Eu ia ter ficado lá no meu cantinho, do bem bom, comendo das iguarias do rei, bebendo das melhores bebidas do rei, no conforto do palácio, que estava muito tranquilo para mim. Mas eu vim para cá exatamente porque eu não tenho medo. Eu vou enfrentar até o fim aquilo que Deus colocou para mim fazer. Eu não tenho medo, eu boto dentro da cara mesmo. Seja presbítero, eu boto dentro da cara. Isso não é falta de medo, isso é falta de temor. Medo quem coloca é o inimigo. Temor que nós temos que ter é de Deus. De Deus. E por último, o que eles fizeram para impedir o crescimento da obra, impedir a construção dos muros? Chegou um ponto, irmãos, que Neemias teve que dividir o grupo em dois. Ele disse: vocês vão focar só nas armas de defesa, vocês se preparam para se proteger. E o outro grupo vai trabalhar. Que bom, pelo menos vão poder trabalhar livre. Não, com uma mão vai segurar o instrumento de trabalho, com a outra mão vai segurar a arma para lutar. Mesmo quem estiver trabalhando vai estar vigilante, vai estar preparado, vai estar a postos, para que se o inimigo vier, também vai estar pronto para lutar. Aleluia. Às vezes a gente baixa a guarda, a gente ora e jejua uma semana e fica o resto do mês com a guarda baixa. Não, continua vigilante, continua orando, porque o inimigo vai tentar entrar de novo. Mas agora eu já estou protegido. Está protegido aquela semana e agora tem depósito, mas o inimigo vai continuar avançando. E se a gente está vigilante, com uma ferramenta numa mão e a armadura na outra, o inimigo vai olhar de longe, vai bater em retirada, porque vai ver que você está preparado, está preparada para continuar trabalhando e pelejar se for preciso. Agora, este opositor do Neemias, dizem agora as estatísticas que é o mal do século, que é o desânimo. A irmã missionária Miriam, lá onde nós estivemos, em Mar del Plata, ela chama que é o demônio do entristeci. É o demônio do entristeci. Entristeci. É o desânimo. É um demônio. O desânimo é o mal do século. O que é o desânimo? Sem motivação, é a pessoa sem inspiração, sem gosto para fazer as coisas, sem prazer de fazer as coisas. E isto não pode pegar quem serve a Deus, porque isso é uma coisa do ser humano, uma coisa da natureza humana. E quem é cheio do Espírito Santo não pode se entregar ao desânimo, não pode se render à fraqueza do desânimo, não pode precisar de uma motivação. Por que estão fazendo hoje futebol em algumas igrejas, chimarrão durante o culto, dancinha com luz colorida, para tentar motivar humanamente as pessoas e achar que está tudo bem com Deus? Está bem nada, está bem longe de Deus. A motivação é ser cheio do Espírito Santo e saber que independente da circunstância, está calor ou está frio, está chovendo ou tem sol, a minha motivação é servir a Deus, é fazer o melhor para o Senhor, é agradar aquele que me chamou para construir essas muralhas.